O volume de investimentos estrangeiros em abril supera os 4 bilhões e meio de reais no terceiro mês seguido, em que o capital externo tem saldo líquido na BMF-Bovespa. Os investidores acompanham hoje o impacto da gripe suína sobre a demanda por papéis de companhias ligadas a alimentos e turismo. Eu converso agora com o Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos. Obrigado por sua presença. Obrigado. Rodrigo Bresser Pereira, até que ponto o senhor avalia que o movimento dos investidores estrangeiros ao longo dos últimos meses, fevereiro, março, agora abril, sinaliza que a gente passa por um movimento de recuperação consistente em termos de demanda por ativos em renda variável no Brasil? Tá. Bom, eu não tenho dúvida que esse movimento é consistente, né? A gente vinha acreditando que ia ocorrer esse movimento, não sabia exatamente o timing disso, mas que ia ocorrer um movimento de recuperação, e a nossa visão é que ainda tem espaço para a Bolsa continuar recuperando, né? Alguns papéis mais fortemente, outros menos. O quadro geral é que lá fora a economia real continua fraca, pelo menos até o final desse ano, entrar em 2010. 2010 deve ser um ano melhor, mas a gente não espera nenhum grande crescimento da economia americana. Por outro lado, a parte financeira, do mercado financeiro lá está muito melhor, quer dizer, já reduziram muito os spreads dos bancos americanos, quer dizer, a preocupação com quebradeira de bancos reduziu muito. Ainda existe algum risco com essa questão do TARP, na próxima segunda-feira, do stress test, né, do teste de estresse para ver quais bancos vão precisar ser capitalizados e tudo mais. Isso é um risco, pode gerar alguma volatilidade no mercado, né? Mas de modo geral a gente saiu de uma situação muito ruim lá atrás, onde achávamos que tudo ia quebrar, que era o fim do mundo, que nós íamos entrar numa grande recessão, estilo a grande depressão dos anos 30, para uma situação onde houve uma reação muito forte de todos os governos do mundo, dos Estados Unidos, Europa, Japão, Brasil e tudo mais, para fazer tudo o que era necessário e talvez um pouco mais ainda para que essa situação não ocorresse, né? Com todos esses estímulos que estão aí no mercado, seja os estímulos monetários do Fed, seja os estímulos via taxa de juros, via crédito, quer dizer, criação de moedas, seja os estímulos fiscais. E na Europa também, todos esses estímulos, na Europa, no Japão, na China, todos esses estímulos que estão estando aí, eles vão ter um efeito muito forte na economia, provavelmente a partir de 2010, fazendo com que a gente não entre numa crise. Aqui no Brasil a gente tem encontro do Copom, terça e quarta-feira. Na sua avaliação, o corte de juros que é esperado pode ter mais impacto, pode acelerar o movimento de migração de recursos da renda fixa para a renda variável aqui no Brasil? Eu acho que pode. Quer dizer, a perspectiva, o mercado já está esperando um pouco esse negócio. Dependendo quanto for esse movimento de queda de juros, vai ter uma migração maior para lá. A minha expectativa é 1%, basicamente. Ainda tem gente acreditando em 1,5%, mas já tem pessoas acreditando que talvez ele derrube só 0,75%, né? Eu acho que é possível que o Banco Central seja mais conservador. Por quê? Porque, de fato, a economia vem se recuperando, a demanda doméstica não está muito ruim. Não houve demissões fortes, houve uma queda do PIB no terceiro trimestre, e no primeiro trimestre ainda a produção industrial ainda estava em fase de recuperação. Mas foi uma brecada, foi um problema de estoques muito grande. Quer dizer, a demanda continua aí. Você vê a demanda por carros, por exemplo, em março já foi superior ao ano anterior, né? A gente vê que houve uma queda grande no consumo da classe mais alta, né? A classe popular continua consumindo. A crise não afetou ela, porque não houve desemprego, não houve nada muito forte, né? Dividindo as ações em dois grandes setores, commodities e voltadas para o consumo doméstico, qual dos dois o senhor avalia que está mais bem posicionado nesse momento? Tá. Olha, eu acho que tem que ver um pouco caso a caso, né? Se você me perguntasse há um mês atrás, eu diria que era consumo doméstico, né? Porque as commodities, desde o começo do ano, já tiveram uma recuperação. As ações de aço, as ações de mineração e petróleo, né? Agora eu acho que essas ações estão um pouco mais precificadas, as altas vão ser um pouco mais lentas. Na parte de consumo doméstico, você tem oportunidades, porque são ações que não estão tanto algumas delas ainda não, os investidores estrangeiros venderam muito fortemente e não voltaram a comprar. Então tem oportunidades boas nessa área. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos, falando aqui na Bloomberg sobre cenários para o mercado de renda variável. Bloomberg, aqui nós voltamos em instantes. Até já.